Eu me chamo Ícaro, tenho hoje 37 anos, moro na cidade de Serra Branca, no interior de Minas Gerais. Mas o que estou prestes a contar aconteceu comigo quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, numa época em que eu ainda morava na zona sul da capital paulista. Desde muito pequeno, eu era fissurado em tudo que envolvia mistérios, assombrações, lendas urbanas, entidades e o mundo invisível que vive ao nosso redor. Mas até aquele momento, eu nunca tinha vivido absolutamente nada que me provasse que o sobrenatural realmente podia tocar a vida de alguém comum. Eu acreditava por acreditar, como uma criança acredita no que a fascina. Minha família se mudou para São Paulo por volta de 1998, quando eu tinha recém-completado 7 anos. Passamos cerca de 2 anos morando em um apartamento simples, desses em que os vizinhos vivem em silêncio, mas tudo parece sempre muito apertado. Mas foi somente quando nos mudamos para uma casa antiga, numa rua estreita perto de um bosque, que minha vida começou a se aproximar de algo que eu jamais conseguiria explicar racionalmente. A casa, segundo o proprietário, tinha sido construída por volta da década de 1950. Mas, externamente, não parecia tão velha assim. Por dentro, no entanto, ela tinha um cheiro de madeira úmida e algo como ferrugem, mesmo sem haver nada de metal exposto. Era como se existisse uma vida subterrânea ali, pulsando abaixo das paredes. Eu estudava numa escola próxima, e como toda criança curiosa, vivia conversando com meus amigos sobre fantasmas, sobre brincadeiras proibidas, sobre entidades que supostamente respondiam perguntas através de copos, moedas ou carvão. Foi numa dessas manhãs, depois de tantos rumores e conversas, que resolvemos experimentar a famigerada brincadeira do compasso. Não sei ao certo qual de nós sugeriu isso, mas lembro que resolvemos fazer justamente no intervalo, bem em frente a uma capelinha antiga que existia dentro da própria escola. Aquela capela era seminúbia por dentro, com vitrais pequenos e bancos escuros, e sempre que entrávamos ali, sentíamos o ar mais frio do que no resto do prédio. Ficamos na porta. Todos os outros alunos estavam no pátio correndo, rindo, comendo, mas nós estávamos ali, sentados no chão, tentando fazer o compasso se mover. Eu segurava meu caderno. 2 amigas seguravam o compasso e outro colega fazia as perguntas. Achávamos que veríamos alguma coisa extraordinária, mas para nossa frustração, as respostas eram sempre desconexas. A certa altura, o compasso indicou que o nome de um suposto espírito era Brancura. Depois, ele disse que tinha 2 anos. Depois disse que morava embaixo da mesa. Nós rimos, achando que alguém devia estar mexendo, mesmo que todos jurassem que não. E foi disso que rimos o resto do dia. Eu não poderia imaginar que aquela brincadeira despretensiosa teria qualquer consequência. Mas naquela noite, quando me deitei para dormir, descobri que algo havia mudado, e não para melhor. Naquela época, eu tinha um medo terrível de dormir no escuro. Meu pai deixava sempre a luz do corredor acesa e minha porta ficava um pouco aberta, o suficiente para que um feixe amarelo entrasse no meu quarto e iluminasse meus pés. Minha cama ficava posicionada de modo que meus pés apontavam diretamente para a porta. Mais tarde eu ouviria dizer que, segundo algumas crenças orientais, essa é a pior posição possível para uma cama, porque deixa o corpo vulnerável à passagem de entidades. Naquele momento, claro, eu não fazia ideia disso. Lembro-me apenas de ter dormido rápido, como sempre, porém, em algum momento da madrugada, hoje imagino que tenha sido por volta das 3 horas da manhã, embora eu realmente não saiba, acordei completamente paralisado. Apenas meus olhos se mexiam. Eu estava deitado de barriga para cima e o ar parecia pesado, como se o quarto estivesse cheio de fumaça, mas não havia fumaça alguma. A luz do corredor estava acesa como de costume, mas parecia mais fraca, como se estivesse sendo filtrada por algo invisível.
Eu tentei virar a cabeça, mas não consegui. Tentei mover um dedo, nada. Tentei engolir e parecia que até isso estava bloqueado. Então aconteceu algo que me deixou ainda mais aterrorizado. Meu corpo, completamente sem meu comando, começou a virar sozinho para o lado direito, como se alguém empurrasse meus ombros. Eu não sentia mãos, não sentia dedos, mas sentia a força, lenta e firme, me girando. Lembro do som da fronha raspando no travesseiro enquanto eu tentava gritar dentro da minha própria mente. Quando finalmente fiquei de lado, com o rosto voltado para a porta aberta, eu vi aquilo. Havia duas figuras de pé na soleira do meu quarto. Duas silhuetas que se moviam como se fossem feitas de fumaça densa. Mas o que mais me chocou é que elas eram vermelhas. Não um vermelho iluminado, mas um vermelho escuro, como brasas que queimam no fim de uma fogueira. Seus contornos vibravam, como se elas estivessem vivas de um jeito que não seguia nenhuma lógica humana. Eu não conseguia ver rostos, nem braços, nem detalhes de roupas. Apenas o formato humano de dois adultos imóveis, observando. Quando o corredor estava iluminado normalmente, as sombras projetadas pela luz eram sempre escuras. Mas aquelas figuras pareciam gerar a própria cor, e elas não entravam. Ficavam plantadas ali como se houvesse uma barreira invisível impedindo sua passagem. Isso me aterrorizava e ao mesmo tempo me deixava confuso. Era como se elas quisessem entrar, mas alguma coisa as detivesse. Eu tentei gritar, tentei berrar o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Nada, nenhuma vibração saía da minha garganta. O desespero começou a me consumir de tal forma que eu comecei a chorar por dentro, sem lágrimas, apenas com a alma implorando por socorro. Então senti uma mão quente segurando meu braço esquerdo. Não era uma quentura agressiva, não queimava. Era como o calor de alguém que tenta confortar. Era uma mão firme, mas suave, e não era a mão de uma criança. Era grande. Segurou meu braço com carinho, como quem diz, calma, eu estou aqui. Assim que senti aquele toque, minha consciência apagou, como se alguém tivesse soprado a chama da minha alma. Só acordei no dia seguinte, quando minha mãe me chamou para ir à escola. A princípio achei que tudo não tivesse passado de um pesadelo, mas a sensação do toque quente no braço permanecia ali, como uma memória viva colada à pele. Eu não contei nada para meus pais. Eu tinha medo de que achassem que eu estava inventando ou que eu estivesse ficando maluco. Mas quando cheguei à escola e encontrei meus amigos, eu contei tudo, cada detalhe, cada sombra, cada sensação. Foi então que uma das meninas, a Clara, disse que tinha tido um sonho muito estranho naquela mesma madrugada. Ela contou que sonhou com alguém lá de baixo. Alguém que dizia que nós devíamos parar imediatamente com brincadeiras como a do compasso, porque aquilo atraía coisas que nós não entendíamos. Ela disse que a voz era grossa, mas não parecia agressiva. Parecia estar avisando, como quem tenta impedir uma tragédia. Quando ela falou isso, eu gelei dos pés à cabeça. Eu jamais me esqueci daquela noite e jamais consegui entender se as duas figuras vermelhas eram algo que queriam entrar ou algo que queriam impedir. E mais, quem foi que segurou meu braço? Uma entidade boa? Um espírito protetor? Ou apenas outra criatura que não pude ver? Eu carreguei essa dúvida comigo por décadas. E agora, tantos anos depois, enquanto escrevo isso, percebo que nunca consegui me livrar da sensação de que havia algo naquela casa antigo demais, profundo demais, e que eu não deveria ter tocado no que estava adormecido ali. Eu nunca fui uma adolescente popular, muito menos alguém que chamava a atenção por qualquer qualidade óbvia. Meu nome é Helena Duarte. E tudo começou quando eu tinha cerca de 14 anos, no fim da década de 80, uma época de músicas agitadas, cabelos armados e uma inocência perigosa sobre o sobrenatural. Eu morava em um bairro simples, com ruas de terra, quintais grandes e casas sempre abertas para vizinhos.
Mesmo assim, eu cresci como aquela garota que ninguém escolhia para nada. Nem para trabalhos em grupo, nem para campeonatos da escola, nem sequer para trocar confidências. Eu era o tipo de adolescente que se escondia nos cantos, ouvindo conversas como quem observa o mundo de fora. Mas existia um detalhe sobre mim que poucas pessoas sabiam e que só ganhou destaque quando a brincadeira da moeda começou a circular pela escola. Enquanto a maioria das meninas queria descobrir o nome do futuro amor, eu era procurada por outro motivo. Diziam que eu tinha uma facilidade absurda para atrair presenças. E por mais estranho que pareça, eu mesma já desconfiava disso desde muito nova. Eu sentia calafrios em lugares onde ninguém mais sentia nada. Via sombras passando no canto dos olhos quando todo mundo jurava que estava tudo normal. E sonhava com vozes que não reconhecia. Eu achava que era apenas imaginação fértil, mas com o tempo ficou difícil acreditar nisso. A brincadeira da moeda funcionava como a do copo, só que parecia menos perigosa, talvez por ser algo pequeno, simples, quase banal. Bastava um papel com o sim, não, letras e números, e uma moeda velha colocada no centro. As meninas empurravam mesas, apagavam as luzes e sussurravam meu nome como um convite. Chama a Helena, ela atrai mais rápido, diziam. Eu fingia não ouvir, mas no fundo, aquilo me fazia sentir aceita. Pela primeira vez, alguém me queria em algo. Não importava que fosse numa brincadeira que todos tratavam como diversão. Eu era notada, e isso para mim era suficiente. Durante semanas, fomos repetindo a brincadeira. Entre risadas, curiosidade e um medo leve, as meninas da escola me cercavam como se eu fosse uma espécie de antena viva, alguém capaz de captar o que elas não conseguiam. E, para ser sincera, nada de muito grave aconteceu no início. As respostas vinham rápido, a moeda se movia com uma velocidade que assustava, mas não passava disso. Parecia perigoso, mas ao mesmo tempo inocente, até o dia que mudou tudo. Era uma tarde abafada de sábado. Minha melhor amiga naquela época, Marina Vidal, tinha vindo à minha casa para fazermos um trabalho de história. Ela era uma das poucas pessoas que conversavam comigo fora da escola, e eu gostava da companhia doce e tranquila dela. Terminamos metade do trabalho quando ela, do nada, disse que estava com vontade de fazer a brincadeira da moeda. Eu hesitei. Havia algo estranho no ar naquele dia, um incômodo que eu não conseguia explicar, como se o silêncio estivesse mais pesado do que o normal. Mas Marina insistiu tanto, com aquele sorriso leve e olhos brilhando de curiosidade, que eu acabei cedendo. Pegamos uma folha de caderno, escrevemos as palavras necessárias e posicionamos a moeda bem no centro. Apagamos a luz e fechamos a janela. Eu senti um arrepio instantâneo quando coloquei meu dedo sobre a moeda. A temperatura do ar diminuiu de um jeito tão brusco que parecia impossível. Ainda assim, eu não consegui levantar e desistir. Foi quando perguntamos, quase em uníssono, "Tem alguém aqui conosco?" A moeda se moveu imediatamente para o sim, mas não foi como das outras vezes. Não foi lento, não foi gradual. Foi como um tranco, como se algo puxasse a moeda com força. Marina me encarou com os olhos arregalados. "Helena, o que foi isso?" Ela sussurrou. Mas eu não tinha resposta. Tentamos continuar. Perguntamos quem era. A moeda escorregou pelas letras com uma rapidez impressionante e formou a palavra sombra. Marina ficou pálida. Eu senti meu estômago embrulhar. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a moeda começou a girar sozinha, como se alguém invisível a estivesse rolando pelo papel. Aquilo não era normal. Nada naquilo era normal. Dissemos com voz trêmula que queríamos encerrar a brincadeira, mas a moeda simplesmente não parava. Ela escorregava de um lado ao outro, batendo nas bordas do papel, como se algo estivesse irritado com o nosso pedido. O vento começou a soprar pela janela fechada, algo impossível, e o quarto ficou tão gelado que Marina começou a tremer.
Quando a moeda finalmente parou, ela deslizou lentamente até o não, como se estivesse nos dizendo que não sairia dali. Eu comecei a chorar, mas em silêncio, com medo até de respirar. Marina agarrou minha mão e disse que precisávamos buscar ajuda, porque aquilo, seja lá o que fosse, não era bom, e não ia embora. Saímos correndo da casa, trancando a porta apenas por instinto. A moeda ficou lá, no centro do papel, como um olho nos observando partir. Andamos de casa em casa, pedindo socorro em sussurros desesperados, mas ninguém levava a sério. Algumas pessoas aconselharam rezar, outras riram, como se fôssemos duas adolescentes histéricas. Até que uma senhora idosa, sentada à porta de uma casa simples, perguntou o que estava acontecendo. Dona Zenaide, conhecida no bairro como uma mãe de santo respeitada, ouviu cada detalhe com expressão séria, quase dura. Quando terminamos o relato esperando consolo, ela apenas balançou a cabeça e disse: "Vocês chamaram quem não deviam, vocês abriram porta errada." A bronca que recebemos foi daquelas que ficam marcadas na alma. Ela disse que espírito não era brinquedo, que a adolescência não dava maturidade para mexer com forças que nem adultos compreendiam direito e que algumas presenças se aproveitavam de curiosidade, medo e ignorância. Mas apesar da bronca, ela decidiu nos ajudar. Dona Zenaide pediu que comprássemos uma garrafa de cachaça, que voltássemos para casa, pegássemos o papel e a moeda sem tocar diretamente, colocássemos tudo dentro de uma sacola e levássemos para uma encruzilhada afastada, onde deveríamos deixar o pacote ao lado da garrafa. Ela explicou que aquilo serviria como um caminho de volta para o que estava preso. Marina segurava minha mão com tanta força que eu achei que ela fosse desmaiar. Ela tremia sem parar, e agora não era só medo. A presença parecia acompanhá-la. Ela dizia sentir alguém atrás dela, respirando, roçando em seu ombro. Eu também sentia algo, uma espécie de peso invisível no ar, como se estivéssemos sendo observadas. Fizemos tudo exatamente como nos foi orientado. Atravessamos ruas escuras, guiadas só pela luz amarelada dos postes e pelo frio que parecia nos seguir. Chegamos à encruzilhada e deixamos a sacola e a garrafa ali. A noite estava silenciosa demais, sem vento, sem animais, sem nada. Parecia que o mundo esperava a nossa saída. Assim que nos afastamos alguns passos, ouvimos um estrondo seco, como se alguém tivesse chutado a sacola com força. Marina começou a chorar desesperadamente. Eu puxei ela pelo braço e corremos até chegar novamente às casas iluminadas. Naquela noite, não dormi nem por um segundo, mas no dia seguinte, algo havia mudado. A casa estava leve, o ar normal, e a moeda, que eu temia encontrar de novo, não estava mais lá. Nem o papel. Tudo havia desaparecido. Marina me ligou dizendo que finalmente tinha conseguido dormir, mas que sentia que aquela sombra, como ela chamou, tinha observado até o último minuto antes de desaparecer. Ela ainda estava abalada, mas livre. Depois disso, nunca mais toquei em brincadeiras do tipo. E sempre que vejo adolescentes, em redes sociais ou rodas de amigos, rindo e tratando esse assunto como se fosse piada, meu corpo se arrepia inteiro. Porque eu sei, com todas as letras, que existe algo além do que podemos ver, algo que não se deve provocar. E deixo aqui meu conselho: não brinquem com o que não entendem, respeitem o invisível. Ninguém sabe o que pode acontecer quando uma porta errada se abre. Fim do meu relato. As brincadeiras assombradas, apesar de parecerem inofensivas e divertidas, carregam um risco que muitos ignoram. Elas abrem espaço para o desconhecido. Quando alguém participa por curiosidade, sem preparo emocional ou espiritual, cria um ambiente propício para projetar medos, alimentar sugestões psicológicas ou até atrair energias que não compreende. Além disso, essas práticas costumam ocorrer entre adolescentes, uma fase em que emoções e expectativas estão à flor da pele,
o que pode intensificar qualquer sensação estranha ou assustadora. No fim, o maior perigo não está apenas no sobrenatural, mas na imprudência de tratar o invisível como se fosse um jogo, porque para quem acredita ou já viveu algo fora do comum, o lado de lá não costuma brincar.